Está chegando o vestibular de inverno das Faculdades Gammon em Paraguaçu Paulista. Curso de Engenharia Agronômica Noturno. Inscrições gratuitas até o dia 8 de julho pelo site faculdadesgammon.edu.br. Provas online no dia 10 de julho às 14 horas. Desconto de 25% no primeiro semestre. Mais informações, ligue 18 3361 9492. Vestibular de inverno das Faculdades Gammon em Paraguaçu Paulista. Curso de Engenharia Agronômica Noturno. Boa tarde, meu nome é Tânia. Hoje a gente está aqui para apresentar o 56º dia de campo com o tema da importância da assistência técnica na produção pecuária. Eu vou começar falando um pouquinho do milho grão, da escolha e do preparo do terreno. O produtor, o primeiro passo que ele deve tomar é a escolha do terreno. Ele deve escolher um terreno plano. Ele deve escolher um terreno de solo bem drenado e fértil. É necessário fazer uma análise de solo para o produtor saber a necessidade que o solo precisa para poder ter um plantio de qualidade. A época que o produtor deve escolher: para a safra, entre outubro e dezembro, e safrinha, janeiro e abril. Qual a diferença de safra e safrinha? Na safrinha, a gente tem os dias mais curtos, é o tempo mais seco, né? O clima mais seco. Então, o milho ele necessita de extrema luminosidade para se desenvolver. E agora eu vou estar passando a palavra para o Lucas. Meu nome é Lucas e eu vou dar continuidade ao que a Tânia estava falando sobre o milho grão. No meu caso, agora vai ser sobre a fisiologia do milho. O milho, ele como todas as gramíneas, tem todas as características básicas de uma. Por ser um tipo C4, ele aproveita bastante toda a luminosidade do sol por causa do carbono. Colocou aqui uma tabela sobre o crescimento do milho e todas as fases dele. Do V até o VE até o VT é a fase vegetativa dele, o V1 até o V10 é a quantidade de folhas que ela tem do milho. No VE é a emergência da planta. Após isso entra o V1, que é a primeira folha desenvolvida. Entre o V1 e o V3, ponto de definição da produção potencial. Do V3 até o V7 é a definição do número de fileiras do milho. Do V7 ao V10 é a definição do tamanho da espiga. E do V10 até o VR é a definição da densidade do grão. O R até o R6 é a fase reprodutiva do grão e ela começa depois do pendoamento do milho. O R1 é o momento que ocorre a polinização depois do florescimento do milho. Do R1 até o R6 é o momento do crescimento da espiga e dos seus grãos. R6 é a atualização fisiológica do milho, que é o momento que é pronto para a colheita. O milho ele foi uma planta que foi domesticada e toda a criação que ela teve para ter o máximo de produção possível da planta. É uma planta que normalmente ela tem de 1 metro até 4 metros. No caso da que temos aqui, ela chega até 2,5 metros. Boa tarde, meu nome é Gabriela e eu vou estar falando um pouco sobre a densidade de plantio e adubação no campo experimental. A densidade de plantio é definida por número de plantas por unidade de área e ela tem um papel importante no rendimento de uma lavoura de milho. O milho é uma gramínea sensível às variações de densidade.
Então, se a densidade estiver acima da adequada, pode ocorrer um aumento no aparecimento de doenças, principalmente a podridão do como. Há uma redução no tamanho das espigas e número de espigas por planta. E também há uma redução no diâmetro do como, podendo ter camamento e quebramento, resultando em uma baixa produtividade do milho. A densidade adequada, então, é um dos fatores para que se tenha um bom rendimento final de uma lavoura. A adubação ela é importante porque é com ela que disponibilizamos e repomos os nutrientes das plantas. Através disso, conseguimos alcançar altas produtividades. Todos os nutrientes são essenciais, tanto os macros quanto os micros, mas os nutrientes mais requeridos pelas plantas são os macros NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Esses nutrientes são aplicados via semeadura na linha de plantio. Entretanto, pelo nitrogênio e o potássio serem necessitados em maiores quantidades pelas plantas, para ser aplicado o valor total que uma planta precisaria em seu ciclo completo, seria muita coisa para ser colocado somente na semeadura. Então, assim, eles são aplicados em parcelas, dividindo entre adubação via solo e adubação via cobertura. O milho é uma cultura que remove grandes quantidades de nitrogênio. Usualmente requer adubação nitrogenada para completar a quantidade suprida pelo solo quando se quer chegar em altas produtividades. Nesse experimento foram feitas 2 aplicações de ureia, uma na V3 e uma na V5. Para buscarmos altas produtividades foram feitas 2 aplicações de foliares, uma de bioestimulante e uma de nitrogênio líquido. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luiz Fernando Nicodemos, sou formando no curso de agronomia aqui na Faculdades Gamo. Aqui no momento a gente vai apresentar para vocês as principais doenças da cultura do milho, tá? Do milho grão. Várias doenças, tá? Que atacam a cultura do milho, mas temos algumas em destaque. Uma das principais é a cercosporiose. A cercosporiose, ela tem uma importância muito grande, principalmente na nossa região, que é a região do Vale do Paranapanema. Por quê? Porque a nossa condição climática em temperatura, altitude, possibilita um fácil desenvolvimento dessa doença na cultura do milho. Dentre as doenças também temos a falsféria, mais conhecida vulgarmente como mancha branca, tá? Essa é uma das doenças que vem ocasionando grande preocupação cultivadores de milho, principalmente no milho safrinha, pelo seu alto potencial de quebra na produtividade, tá? Ela é uma doença que pode atingir grande parte da área foliar, assim diminuindo a atividade fotossintética da planta e então ocasionando uma diminuição na produtividade do milho. Também podemos falar da ferrugem polissora, tá? Ou a ferrugem comum. Ela é uma doença também que há muito tempo se destaca na cultura do milho, porém, pelo ganho genético, pela hibridação da cultura do milho, pela evolução genética, é uma doença que também já muitos híbridos conseguem ter uma boa tolerância a esse tipo de doença, tá? Mas também é uma doença que merece bastante atenção. Vamos falar também da eumintosporiose, da bipolaris, né? Seu nome científico é bipolaris. E o que a gente chama atenção muito nessa doença é pelo nível, né? Pela sua extensão de ataque, né? de propagação dentro de uma mesma folha. Ela pode chegar a tomar 60%, 70% da folha do milho. Então também é uma doença que merece bastante atenção. Bom, pessoal, na parte de principais pragas do milho, podemos citar várias pragas aqui. Podemos separar também entre pragas de solo e pragas foliares, tá? No primeiro momento aqui vamos falar dessa que é a principal praga do milho, que é a Spodoptera frugiperda, tá? Conhecida lagarta do cartucho. Essa daqui é uma praga que ela pode atacar desde o início da cultura até as épocas, as fases reprodutivas, tá? Pode atacar pendão, pode atacar espiga e como o próprio nome já diz, né? O nome também é bastante sugestivo, aonde ela ataca principalmente é no cartucho, no desenvolvimento vegetativo da cultura do milho. Entre outras pragas que a gente pode falar, agora citando praga de solo, né, como exemplo, a gente tem a larva alfinete, tá?
ela é a fase juvenil da Diabrótica speciosa, que é uma vaquinha, tá? Então ela é uma praga que ela se desenvolve, a postura dela é no solo, ela se desenvolve no solo e a fase larval dessa praga acaba atacando as raízes do milho, tá? O que ela pode ocasionar no milho? Uma diminuição drástica na quantidade de raiz, diminuindo assim a absorção de água, diminuindo a absorção de nutriente, tá? E também pode ocasionar malefícios na espessura do colmo, que a gente chama do famoso pescoço de ganso. Então é uma praga também que merece bastante atenção e o seu controle principal via tratamento de semente. Vamos falar também do pulgão verde, que é uma praga bastante comum na cultura do milho. Sabemos aí que é uma praga que varia muito a sua severidade de híbrido para híbrido. Porém, o monitoramento é uma prática que nos auxilia muito na condução da lavoura e também no sucesso de manejo dessa praga. É uma das pragas também que, além do dano direto, que é a sucção da seiva, da cultura, recentemente foi identificada como pode ser também um vetor potencial para a transmissão de viroses na cultura do milho. Então, por isso, hoje em dia o manejo para essa praga, apesar dela ficar exposta só depois do pendoamento, mas já se recomenda a intervenção química para essa praga a partir de V4 e V6 da cultura do milho. Bom, pessoal, outra praga de bastante importância na cultura do milho é o percevejo barriga verde. Seu grande potencial de dano se deve que é uma praga que ela consegue injetar toxinas que alteram praticamente toda a fisiologia da planta, tá? Dificultando muito o seu desenvolvimento vegetativo. Da continuidade que o Luiz Fernando estava falando, agora sobre o enfesamento. O enfesamento, ele é um olicute, é uma classe de bactéria e esses molicutes, eles causam enfesamento. O enfesamento é a reprodução dos molicutes dentro do floema da planta e ele causa enfraquecimento da planta por causa de entupir os vasos do floema. O Spiroplasma kunkeli é o enfesamento vermelho e ele tem a característica de deixar manchas avermelhadas na planta, como pode ver aqui. O enfesamento pálido tem o nome de Maize Bush Stunt Fitoplasma e ele é caracterizado por deixar manchas clorosas e esbranquiçadas na planta. Os dois enfesamentos têm características semelhantes. Eles têm encurtamento dos entrenós, mau perfilhamento e fazem com que as espigas sejam mal formadas, fazendo espiguetas. O vetor dos dois enfesamentos é a cigarrinha do milho. Ao se alimentar da planta, ela passa de uma planta a outra o próprio enfesamento. E quando ela faz isso, normalmente ela deixa ovos na planta e os filhotes, quando nascem, eles se alimentam da mesma planta e eles pegam o espiroplasma que está na planta, se infectam e passam para outras plantas. Essa foi a nossa apresentação sobre o milho grão e muito obrigado.
nossa família está aqui há mais de 100 anos. Essa propriedade aqui já veio do meu avô, meu pai, e hoje continua eu e meu irmão, estamos tocando, entendeu? E então é tudo pra gente, o agro. Nós somos uma família que vem de agricultor e pecuarista. Através do avô, passou para o pai que foi cafeicultor e nós entramos no ramo de soja, eu e meu irmão, e na mandiocultura. Aí foi através de uma revenda parceira da DN Agro, foi feita uma bonificação de um galão do produto para nós utilizar numa área, para nós fazer um experimento, no ano de 2018. Só que aí, na safra 2018, nós não usamos o produto porque nós não demos muito interesse pelo produto, largamos no barracão. Aí no ano seguinte, que foi o ano da soja, que nós plantou soja. Inclusive foi um ano que deu seca, né? Um ano de seca, que nós teve seca, nós plantou numa área que era mandioca e nós tinha passado veneno, fazido pulverização em mandioca, ficou resíduo na bomba. Aí, nós aplicou na soja, esbranqueou a soja. Aí nós pegamos e usamos o produto que estava lá no barracão. Fez inibir a fotossíntese, a planta escureceu de novo. Voltou a normal. Aí nós passamos a usar, naquela ano nós fizemos uma parte da área. Essa safra que está agora, nós fizemos 100% do portfólio. O resultado está aqui, que é essa soja aqui que nós vamos escolher, eu e meu irmão, para ver o que vai ser produzido, entendeu? Uma soja que aparentemente está muito bonita. Um ponto importante que a gente está anotando do DNA Soja, que quando dava os veranicos, nesse ano está sendo um ano atípico, está chovendo, mas no ano passado que a gente usou, por isso que a gente fechou esse ano o portfólio fechado do produto da DN Agro, que dava veranico que a soja sentia e ela não voltava. E a partir do momento que a gente passou a usar, aquelas áreas que a gente aplicou, a soja ela voltou e produziu bem. O ano passado nessa área aqui com seca e tudo, a gente fechou na média 160 sacos por alqueiro. Então, por isso que a gente fechou 100% desse produto DN Agro. Meu nome é Natan, eu vou apresentar para vocês sobre o milho silagem. O que é? É um dos alimentos melhores para os bovinos, que consiste no quê? Possui grande porcentagem de volumoso palatável para o animal, com grande quantidade de nutrientes, tanto para o gado leiteiro como para o gado de corte. Meu nome é Gustavo, eu vou estar dando continuidade de um trabalho do milho silagem. Vou estar falando um pouco das características de uma boa planta. Nem sempre o milho silagem é a mesma cultivar do milho grão, por questão que 55% a 65% da planta é utilizada na matéria seca. Então, a gente leva muito em consideração tomar cuidado com as partes fibrosas, né, do milho, lignina, pectina, celulose. E as características também, é uma planta que resistente a acamamento, uma planta de boa adaptabilidade com o clima, altitude. Por isso a gente frisa sempre falar uma boa assistência técnica. Você tendo o milho certo, no lugar certo e a hora certa. Não adianta a gente pegar uma cultivar que não é da nossa região para fazer uma silagem de boa qualidade que não vai ser incerta. E a gente também tem que levar em consideração a altura de planta. Por questão que como a gente vai usar a parte aérea da planta na silagem, quanto maior a parte aérea, maior massa seca a gente vai ter na nossa silagem. Um ciclo prolongado do enchimento de grão para a gente conseguir colher na hora certa, para o grão não estar muito duro e nem muito leitoso, porque isso daí a gente perde muita qualidade da silagem. A época de plantio pode interferir para uma boa silagem? Sim, pois uma época de plantio errada vai ocasionar em espigas menores quantidades de grão, plantas estioladas, menor polinização, entre outras demais situações. As condições ideais de solo para plantio. Primeiramente de tudo, a gente tem que fazer uma análise de solo, de 0 a 20, de 20 a 40, né? Para a gente saber que nutriente que a gente tem no solo, que necessidade a gente vai precisar suprir.
Logo após a análise de solo, a gente tem que elevar o V%, a saturação de base a 70%. A gente tem que elevar o potássio 5% da capacidade de troca catiônica, né? E sobre a adubação do milho silagem, ele tem uma diferença do milho grão porque é requerido quantidade de 30% a 50% a mais do que o milho grão, por consequência da gente usar a parte aérea da planta inteira na silagem. O momento ideal para ensilar interfere muito também na qualidade da silagem, pois devido você realizar um ensilamento antes da época ideal, do milho realmente estar pronto para ensilagem, vai resultar em uma baixa quantidade de matéria seca, não vai ter uma renda boa na silagem, a fermentação da silagem vai ser interferida e a compactação também vai interferir. Bom, agora a gente vai estar falando um pouquinho dos tipos de silo. Aqui eu vou estar falando um pouquinho do silo trincheira, as vantagens dele e a desvantagem. A vantagem do silo trincheira é a melhor compactação, o melhor aproveitamento. Por quê? O silo trincheira, ele não vai ter contato para fora com o ar nem com o solo. As paredes dele sendo de cimento assim, a gente não tem entrada de ar, não tem perigo da lona rasgar, não tem perigo de fatores externos estar atrapalhando a compactação ali, a fermentação. E a desvantagem é o maior custo na construção e manutenção dele. Eu vou falar um pouco sobre as vantagens e as desvantagens do silo em superfície. A vantagem do silo em superfície seria o menor custo e a facilidade de mudança de local, pois o gado nem sempre é tratado no mesmo local todos os anos. E a desvantagem que ela possui um menor aproveitamento devido à grande quantidade da silagem ficar no chão e em contato com o chão ela chegar a apodrecer. E também a dificuldade na compactação, pois você não tem um ambiente limitado para você conseguir realizar este ensilamento. A dúvida de muitos produtores é que se o milho silagem e o milho grão requer a mesma quantidade de nutrientes na adubação. Aqui a gente trouxe uma tabela mostrando extração de nutrientes com base na produtividade, que nem sempre é as mesmas. Como a gente já enfatizou ali, é de 30% a 50% mais nutrientes na adubação que a gente precisa do que o milho grão. Aqui está uma tabelinha mostrando as toneladas por hectare produzida, 3,5 toneladas. Um exemplo, a gente precisa de 77 de nitrogênio. No milho, na matéria seca do silagem, 11,6 toneladas, a gente precisa de 115 de nitrogênio. Então, por isso que a gente fala sempre da assistência técnica. Uma boa assistência técnica para a gente ter uma silagem de qualidade é muito importante. Nós trouxemos para vocês os 7 passos para se realizar uma boa ensilagem. O primeiro passo é o reconhecimento do ponto farináceo, que é medido através da linha de leite do grão e a dureza do grão. O segundo passo para uma boa silagem é a colheita do milho. Na colheita do milho, a gente tem que ficar atento na altura, por questão de não ter muito contato com o solo. De 15 a 25 centímetros de altura, para que não esteja agentes contaminantes do solo, levando para dentro do silo, que isso pode acarretar numa má qualidade da fermentação. O terceiro passo é realizar o enchimento do silo, que consiste em diversos fatores. Devido você fazer o distribuimento da essilagem uniformemente no monte, o uso correto do inoculante para que essa silagem tenha uma fermentação ideal e não estrague para o consumo do animal. O tamanho do silo também, você deve se atentar bastante para o animal. Por isso que se recomenda o uso de assistência técnica para realizar qualquer tipo de fator da ensilagem dentro de uma propriedade. O quarto passo é fazer a compactação do silo. Seja o silo trincheira, seja o silo superfície, a gente tem que ter uma boa compactação do silo. Por quê? Para a gente conseguir ter a retirada do ar, para que não aconteça de acontecer mofos dentro do silo e não aconteça uma boa fermentação. Um silo bem compactado, a gente consegue ter uma silagem de boa qualidade até de 1 ano. O quinto passo é realizar o fechamento do silo,
que de todos é um dos passos mais importantes, pois se você não realizar esse processo bem feito, você perde o trabalho que você já realizou antes, pois o silo necessita estar bem vedado, que não entre água, que não ocorra também a entrada de nenhum fator externo dentro do silo. E esse fechamento é realizado geralmente com uma lona, dupla superfície, de um lado preto e do outro lado branco. Também envolvendo a temperatura que irá ficar dentro do silo para que ocorra uma fermentação correta. Bom, o sexto passo é proteger o silo. Por quê? Porque quando está acontecendo o processo de fermentação, como meu amigo explicou, não pode acontecer nenhuma entrada de ar, nenhum fator externo que interfira, porque vai atrapalhar o acontecimento da fermentação ali dentro. A gente recomenda cobrir o silo com pneu, com terra, em volta do silo a gente fazer cercas, a gente proteger o ambiente, em volta do silo a gente também conseguir fazer drenos para que a água escoa e não vai para o lado do silo. E o sétimo e último passo, o mais esperado, que é a abertura do silo. Depois de tudo pronto, tudo bem feito, uma silagem de boa qualidade, tanto em nutrientes e matéria seca para o animal, você poder abrir ele e tratar dos seus animais na época mais desejada. Este foi o nosso trabalho, espero que todos tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de todos. Há uma década juntamos conhecimento, experiência e formamos uma parceria vencedora no campo. Nosso sonho nunca foi apenas vender insumos agrícolas. Sempre tivemos em mente a melhoria de todo o processo, do solo e de nossos parceiros agrícolas. Seja bem-vindo a Poli Fertilizantes. Nós tínhamos então uma ideia de construir um produto que voltado ao solo, né? A gente entendia que o pouco cuidado que as grandes empresas importadoras de fertilizante tinham com o solo. A ideia de Osni Miranda encontrou um lar com a família Poli no ano de 2011, na cidade de Colombo, região metropolitana de Curitiba, Paraná. Quem via as 180 toneladas de fertilizantes produzidas naquele ano mal imaginava que após uma década o volume produzido seria 1000 vezes maior. Crescemos em volume e em qualidade. Um dos diferenciais da Poli Fertilizantes é a nossa tecnologia exclusiva NanoAtom, aplicada nos produtos das linhas Solo Estruturado, Solo Sustentável e HPE, elementos de alta performance. As nanopartículas melhoram algumas características físicas e químicas dos nossos produtos que, no final, melhora substancialmente o desempenho agronômico desses produtos em campo. E toda essa tecnologia que nós descrevemos para vocês reflete-se no campo com plantas mais saudáveis e sacas a mais por hectare. De fato, um aumento de rentabilidade para o produtor rural. Hoje, mais de 90% de nossos clientes voltam a utilizar os produtos em sua lavoura. Sucesso que começa em nosso laboratório, onde desenvolvemos produtos com rigoroso controle de qualidade, contraprovas de todos os carregamentos e metodologias validadas pelo Ministério da Agricultura. Além disso, buscamos sempre inovar nossos processos por meio de parcerias com universidades e centros de estudos. Entendemos que o nosso principal ativo são os rostos que compõem a Poli diariamente. Buscamos valorizar os profissionais em todas as pontas do processo, pois entendemos que é isso que fará crescermos cada vez mais. Nós acreditamos muito em pessoas e temos a certeza que essas pessoas que fazem a grande diferença da nossa empresa, que preza por disciplina, por ética e um trabalho bem prestado, um trabalho íntegro, transparente,
onde a gente vende um produto de qualidade. E para ter esse produto de qualidade, nós temos que ter muita responsabilidade com o que nós fazemos. Já somos mais de 1.500 pontos de revenda nos 4 cantos do Brasil, com comercialização também no Paraguai, Uruguai e Argentina. Novas fábricas em Colombo, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso vão aumentar ainda mais nossa capacidade de produção. Um futuro de expansão nos aguarda. Descubra nossa tecnologia e venha crescer conosco. Poli Fertilizantes. Há uma década, nutrindo para a saúde. Tudo o que a gente faz é com esse pensamento, que é o Kaizen. É uma expressão em japonês, aquilo que de fato vai atender mais do que as expectativas, superar as expectativas dos nossos clientes, que são os agricultores. A Yara sabe que é fundamental entender as necessidades do agricultor para oferecer as melhores soluções para todos aqueles desafios que só o campo tem. A Ehara foi criada por um grupo de empreendedores japoneses. Decidiram criar a Ehara no Brasil, para que pudessem atender essa demanda dos agricultores. O fato de nós termos a origem japonesa nos trouxe a questão da confiança como princípio. Além dos nossos 7 acionistas que nos trazem uma inovação contínua, são outros tantos fornecedores japoneses e parceiros que fazem da Ehara a melhor plataforma de desenvolvimento químico no mundo. E a Ehara é uma empresa que realmente me transmite essa confiança, segurança. E ela é construída dia a dia ao longo do tempo. Nossa maior fortaleza está em ter tantos pesquisadores buscando soluções para essa agricultura tropical. Você tem, de um lado, o fomento da tecnologia, você tem a ciência, você tem a área experimental, você tem a área de produção, faz com que o sistema funcione com uma eficácia bastante grande. Nós temos segurança de que combinações de tantas tecnologias é que podem trazer sempre soluções inovadoras no futuro. A empresa é a ponte para o acesso do agricultor brasileiro para a mais alta tecnologia em pesquisa. A gente tem que valorizar a área de pesquisa e desenvolvimento, tanto na área de solos, fertilizante, na área de plantas, nutrição de plantas, defensivos. Porque ela nos traz as soluções para os nossos problemas, controle de pragas, doenças, plantas daninhas. A Ehara é uma empresa que possui um portfólio de produtos robusto, que atende às necessidades do produtor. E é rápido, não é uma coisa que fica para amanhã, para depois, é resolvido na hora. Esses produtos nos orgulham muito porque eles estão ajudando o produtor brasileiro a eliminar prejuízos bilionários. Nossas maiores conquistas não batem na nossa porta da noite para o dia. Elas são a soma da soma de pequenas vitórias que vem junto de muita coragem e determinação. As pessoas aqui engajadas, fazendo o seu melhor, é que nós vamos entregar para os agricultores, que são a razão da nossa existência, as melhores soluções para a agricultura brasileira. Por isso, o agricultor pode continuar confiando. Nós vamos continuar colocando o nosso espírito e toda a dedicação a serviço do agricultor. Viva a cultura brasileira. Viva a agricultura nacional. Viva a Ehara. Boa tarde, meu nome é Paulo e vamos falar um pouco sobre alguns tipos de pastagem. Começando pela cultivar Tamani, que é o primeiro híbrido de Panicum Maximum desenvolvido pela Embrapa.
Ela é uma planta de porte baixo e, em comparação com outros panicums, ela tem uma maior produção de folhas e maior perfilhamento. Ela é uma planta mais adaptada para o clima de cerrado, mas também pode ser utilizada em Mata Atlântica e também na Amazônia. Falando um pouco mais sobre o manejo, ela é uma planta recomendada para realizar o pastejo rotacionado, onde você vai inserir o animal no piquete com uma altura aproximadamente de 50 a 80 centímetros da planta. Você realiza esse rotacionamento quando ela apresentar por volta de 25 centímetros de altura. O período médio para essa pastagem se recompor em um solo com uma boa fertilidade, em uma época com um bom índice pluviométrico, gira em torno de 28 dias. Algumas características dessa cultivar é que ela tem uma forma de crescimento cespitosa, a altura é de em torno de 80 centímetros a 1,3 metros. A digestibilidade ela é excelente. A precipitação pluviométrica ela é recomendada em regiões com aproximadamente 750 milímetros anuais ou mais. Ela tem uma média tolerância à seca, média tolerância também ao frio. E o teor de proteína na matéria seca, a proteína bruta, gira em torno de 10 a 18%. Ela pode ser consorciada com estilosantes do tipo Campo Grande e a sua produção média de forragem é de 25 a 28 toneladas de matéria seca por hectare ao ano. Isso em condições de boa fertilidade do solo e com uma boa precipitação pluviométrica. Você consegue tirar uma boa produção com essas condições favoráveis. Além de ser uma cultivar resistente às cigarrinhas das pastagens e de algumas outras pragas que atacam essas forrageiras. Olá, meu nome é João e eu vou falar sobre o capim-marandu. O Brasil, de modo geral, apresenta uma baixa produtividade nos seus rebanhos. E a partir disso, se foi necessário, o desenvolvimento de uma cultivar que fosse resistente ao frio e à seca e ao mesmo tempo apresentasse uma boa produtividade de forragem. O capim-marandu ele é indicado para a produção de bovinos de cria, recria e engorda, também é indicado para bubalinos, ovinos e caprinos. Os benefícios econômicos do capim-marandu foram vistos em 2015 a partir de um estudo que indicou que ele obteve um retorno de 2,7 bilhões de reais para a economia nacional. E outro dado que mostra essa importância é que dos 115 milhões de hectares plantados no Brasil, 50 são com capim-marandu. Aqui temos alguns dados técnicos do capim, que ele exige uma fertilidade do solo de média a alta. A forma de crescimento dele é cespitoso em touceira. A altura dele vai de 1 a 1,5 m. Ele é indicado para pastoreio direto, fenação, até mesmo silagem. A digestibilidade, a palatabilidade dele são excelentes. A precipitação pluviométrica, ou seja, a chuva anual que ele exige seria em torno de 800 milímetros anuais. A tolerância à seca e a frio dele é mediana. O teor de proteína da matéria seca dele gira em torno de 11 a 13%. A consorciação dele é feita com estilosantes Campo Grande. A profundidade de semeadura vai de 2 a 4 centímetros. O ciclo vegetativo dele é perene e também ele é resistente à cigarrinha das pastagens, que faz com que ele seja uma das pastagens mais difundidas no Brasil. Os pontos de valor cultural dele por hectare giram em torno de 400 a 600 pontos. Boa tarde, meu nome é Marcélia, eu vou falar sobre a Eurocrola decumbens, essa daqui que a gente está vendo. Ela é responsável por uma grande porcentagem de pastagem no Brasil, isso devido à sua grande adaptabilidade a diversos tipos de solo. A sua fertilidade requerida é baixa e média, a forma de crescimento decumbente, ela pode chegar até 1 metro de altura. Ela é para o pastoreio direto e fenação, tem uma boa digestibilidade, boa plantabilidade, a sua precipitação pluviométrica é até 800 milímetros por ano, acima de 800 milímetros por ano, tolerância à seca é média, tolerância ao frio é baixa, o seu teor de proteína é de 9 a 11%, ela faz consorciação com estilosantes Campo Grande, que são 2 leguminosas, profundidade de semeadura de 2 a 4 centímetros, o seu ciclo vegetativo é perene, a produção de forragem de 11 a 18 toneladas de matéria seca por hectare ano, e ela é bem suscetível à cigarrinha de pastagens, e o seu ponto de VC por hectare é de 400 a 600 sementes.
Boa tarde, meu nome é Juliana, eu vou falar sobre a Urocloa brisanta. Paiaguás. A paiaguás é a primeira a cultivar quando você pensa no período de estiagem, porque seu sistema radicular é mais profundo do que as outras cultivares da mesma espécie. Além disso, ela tem o seu florescimento precoce, sendo ele na segunda semana de dezembro, bem no comecinho do verão. Fato esse extremamente relevante porque depois, nesse mesmo período, ela vegeta e no outono também. Sua fertilidade do solo é média, sua forma de crescimento também é cespitosa. A altura pode chegar a 0,9 metros. Sua utilização é para pastoreiro, fenação e consórcio com milho. Além disso, ela é a primeira da espécie a ser recomendada para o sistema lavoura-pecuária. Sua digestibilidade é excelente e sua plantabilidade também. Sua precipitação pluviométrica é acima de 80 milímetros anuais e sua tolerância seca é alta, como eu disse anteriormente. Tolerância ao frio média. Seu teor proteico de matéria seca é de 11 a 13%. A consorciação é de estilosos campos grandes, que são cultivares leguminosas também. Profundidade da semeadura é de 2 a 4 metros. Seu ciclo vegetativo é perene. Produção de forragem de 10 a 15 toneladas, hectare por ano. Ela não é tolerante à cigarrinha das pastagens e seu ponto de VC é de 400 a 600 sementes por hectare. Boa tarde, meu nome é Arthur, vou estar apresentando sobre o Panico Maximum, que tem como nome convencional Mombaça. No caso aqui, ele tem a fertilidade de solo alta, né, necessita de bastante nutrientes, né, para se desenvolver. Forma de crescimento cespitoso, como toda pastagem, é um capim que forma em touceiras, né, sai perfilhamentos. Chega à altura de 1,60 m a 1,85 m. Utilização dele em pastoreio, fenação e silagem. Digestibilidade é boa, então o animal tem uma digestão fácil com ele. A palatabilidade também é boa, o sabor dele, vamos colocar assim, o que o animal sente é bom. Precipitação pluviométrica, necessidade de água durante o seu ciclo, que chega a 800 milímetros anuais. Tolerância seca, a média não é muito tolerante, não sofre tanto com geada, só se for uma geada muito forte. Teor de proteína em matéria seca é de 12 a 16%. Consorciação, ou seja, ele pode ser plantado com 2 tipos de leguminosas, que entram dentro dessa descrição aqui, que são estilosantes Campo Grande. Profundidade de semeadura de 1 a 2 centímetros. Tem o ciclo vegetativo perene, ou seja, fica mais de 3 anos numa área, né? Você pode mantendo com adubação, com uma boa assistência técnica, né? Produção de forragem chega a produzir 28 a 30 toneladas de massa seca hectare por ano. Então é o que importa muitas vezes no caso da família das poáceas, que é onde entra todos os tipos de pastagem, o milho, cana. Cigarrinhas, é tolerante à cigarrinha, que é um ataque muito comumente em capins. E o pontos de VC seria o ponto de valor cultural por hectare, é de 300 a 450, seria a qualidade da semente. É isso aqui que avalia esse ponto que é o ponto de valor cultural. Como nome científico do capiaçu é o Peninsetum purpureum. Ele tem uma alta fertilidade também, necessita, né, precisa de um solo bem fértil. Forma de crescimento também cespitoso, ou seja, uma touceira ereta. Ele é mais firme, é mais fixo em relação ao capim Mombaça. Pode chegar à altura de 4,2 metros. A utilização dele, pode ser cortado in natura ou para a parte de silagem. A digestibilidade é boa, a palatabilidade é boa também, bem palatável para o paladar do animal. Precisa de uma precipitação pluviométrica de 800 milímetros anuais. Tem a tolerância à seca boa e tolerância ao frio boa. Uma outra característica dele é que ele é um melhoramento do capim elefante. Então ele não é peloso, ele não é como o capim elefante, que é mais peloso, assim, tem mais uma pilosidade aqui, né, na folha, né. Teor de proteína de matéria seca chega a 9,1%. Tem o mesmo consórcio igual a Mombaça, com estilosantes Campo Grande, que seriam 2 leguminosas. Profundidade de semeadura, ele já é uma profundidade maior do que o capim Mombaça, porque ele não provém da semente. Ele é plantado com a parte vegetativa, ou seja, que nem uma cana de açúcar, que nem um napier. Ciclo vegetativo é perene, né? Então ele fica bastante tempo, ele chega a ter de 2 a 5 cortes de silagem num ano.
produção de forragem, 108 a 112 toneladas de matéria seca por hectare anual. E a cigarrinha também, a cigarrinha das pastagens, ela já é suscetível a essa cigarrinha. E ele é utilizado mais para silagem, né? Uma nova cultura aí melhorada graças à assistência técnica na pecuária. Muito obrigado. Chegou o Revolux, uma nova solução que os canaviais brasileiros estavam precisando para controlar um dos maiores problemas da cultura, a broca da cana. Ela atinge produções por todo o país e interfere diretamente na produtividade e no rendimento dos canaviais. Por ano, 5 bilhões de reais são perdidos no Brasil por conta dessa praga. Apenas 1% de intensidade de infestação em um canavial já corresponde a danos enormes para a produção. Mas agora, você tem uma nova ferramenta para ser a sua melhor opção de escolha no controle da broca. Revolux é uma solução única para os canaviais brasileiros, pois é composto por 2 moléculas inéditas e vencedoras do Prêmio Química Verde concedido a produtos com benefícios ambientais. Escolha um manejo eficiente e sustentável e conquiste mais produtividade, mais qualidade na matéria-prima e maior lucratividade em seu canavial. Revolux age antes de o ovo eclodir. Possui rapidez no controle e atua na redução inicial da praga. Tem longo residual para que o controle dure por mais tempo e é eficiente com baixas doses por hectare. Graças aos 2 novos ativos, ele é uma solução ideal para rotacionar o modo de ação. E por ser seletivo aos inimigos naturais, contribui com o manejo biológico. Tudo isso significa um canavial sustentavelmente mais protegido contra a broca da cana. Escolha evoluir o modo de tratar a broca da cana. Escolha um manejo eficiente e sustentável. Escolha Revolux, a solução para o canavial brasileiro continuar crescendo. O aumento da produtividade e rentabilidade foi observado nos campos experimentais, onde foram utilizados os produtos seguindo corretamente as informações de dosagem e aplicação. O aumento de produtividade e rentabilidade depende também de outros fatores, como condições de clima, solo, manejo, estabilidade do mercado, entre outros. Atenção! Produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula. A história da Coopermota teve início há mais de 6 décadas, a partir da união de um grupo visionário de agricultores. Inicialmente era o café o nosso suporte. Hoje, são milhares de grãos de soja e milho que compõem o dia a dia da cooperativa e são direcionados para o mercado interno e externo. Crescemos. A pecuária, a piscicultura e a ovinocultura ganharam espaço e atualmente a nutrição animal Coopermota possui mais de 50 tipos de rações para diferentes tipos de criações, com linhas específicas para animais de estimação e complemento alimentar para bovinos. Combustíveis, produtos veterinários, insumos, vestuários, acessórios countries e uma série de equipamentos e ferramentas. São mais de 10 mil itens direcionados para atender o produtor rural e os clientes das comunidades onde a Coopermota está instalada. Mas esta história de cumplicidade e confiança começou ainda na década de 1950. O seu marco inicial data de 1959. Primeiro o café, depois soja e trigo e, na sequência, o milho. Foram estes os grãos que consolidaram o avanço da Coopermota. Já em 1990, os negócios se diversificaram na cooperativa e iniciava-se então a atuação da Coopermota no setor de combustíveis e nutrição animal. Neste período, a cooperativa, que começou em Cândido Mota, já havia se expandido para Ipaussu e Palmital. Em seguida, passou também a atuar em Assis, Campos Novos Paulista, Ibirarema, IEP, Paraguaçu Paulista e Ribeirão do Sul. A preocupação da Coopermota em dar ênfase à tecnologia em insumos e à difusão de conhecimento ao produtor rural
deu origem ao campo de difusão de tecnologia, instalado em Cândido Mota. Criado em 2003, em parceria com a APTA, o espaço foi então local de cultivos e demonstrações de experimentos de diversas plantações. Já em 2007, este espaço se transforma na Cooper Show, que se consolidou anos mais tarde na principal vitrine de tecnologias aplicadas à realidade regional, situada na região do Vale Paranapanema. Depois de completar seus 60 anos, em 2019, a cooperativa possui 19 unidades situadas no estado de São Paulo e no Paraná, 10 silos de armazenamentos, 5 postos de combustíveis, além de unidade retalhadora de combustíveis, unidade de tratamento de sementes industrial e o Cooper Mota Cargas. Possui também quase 10 marcas registradas entre produtos e serviços próprios. Cooper Mota, inovadora e sustentável, sempre renovando a missão de cooperar para prosperar, crescer com sustentabilidade e entregar soluções com excelência. Boa tarde, esse é o 56º dia de campo, importância da assistência técnica na produção pecuária. O nosso trabalho tem como tema o sal proteinado. O sal proteinado é diferente, tem um diferencial do sal mineral, que ele contém aditivos que melhoram o ganho de peso durante uma crise hídrica, assim reduzindo as percas de ganho de rendimento de carcaça do bovino. Qual que é o ganho de peso? Ele ganha mais ou menos 150 gramas por dia quando ingerido o sal. E como eu falei, ele é importante para ajudar nas crises hídricas. Boa tarde, meu nome é Vinícius. Eu vou estar falando para os senhores do gado de leite e o gado de corte. Na questão do gado leiteiro nosso, vai ter um aumento na produtividade do nosso leite e na qualidade do produto. Aqui no gado de corte, a gente é questão de investimento do produtor. O nosso produtor vai estar investindo nesse sal para ganhar peso, para o gado não perder peso. Nosso gado vai estar ganhando peso, então o nosso investimento está 100%. Agora, quando o nosso gado começa a perder peso, aí que entra o maior investimento nosso, que é o sal proteinado. Boa tarde, eu sou o Alisson. Eu vou falar um pouquinho das fases de criação dos bovinos. Nos bezerros, o sal proteinado ele não é muito recomendado, porque o bezerro ainda não tem o úmen. Só a partir do 1 ano de idade que ele começa a criar o úmen, e aí pode sim usar o sal proteinado. Na fase de recria, é a fase mais difícil e duradoura do processo de criação do animal. Essa fase, o animal tem muitas dificuldades porque ele perde muito peso. E o sal proteinado ele entra nessa fase para fazer com que essa perca de peso diminua, elevando cada vez mais esse peso. Já na fase de terminação, o animal ele chega com cerca de 350 quilos, potencial máximo é de 400 a 500 quilos. O sal proteinado ele entra nessa fase para que a gente consiga atingir esse máximo potencial. Boa tarde, meu nome é Jefferson, eu vou falar sobre o coxo. A dimensão ideal para o coxo é de 50 centímetros do chão até o coxo, 40 centímetros a largura da boca do coxo e 30 centímetros de profundidade. Nesse coxo de 50 centímetros, pode ser feito de madeira, de polietileno ou outro material que o sal não degrade. Também precisa fazer aqui em cima um protetor para o coxo, para a vaca não pular, não quebrar o coxo, nem se machucar e nem mijar no sal. Essa proteção é de mais ou menos 1,5 metro do chão. Também precisa dessas partes aqui, laterais, proteções laterais e o telhado. O telhado é mais ou menos 1,80 metro do chão. Depois tem que ficar num lugar fácil acesso para a vaca. E em volta aqui precisa casquilhar ou fazer concreto, 2 metros cada lado, para evitar o atoleiro. Aqui o melhor horário é até as 8h30 e depois das 4, que é os horários mais frescos do dia, para fornecer o sal proteinado. E como proceder quando o animal rejeita o sal? É importante aqui fazer a mistura com fubá, até ele aceitar o sal. Muito obrigado. Muito obrigado. VLM Precision, uma empresa especializada em fertilidade do solo e agricultura de precisão, na região de Assis, estado de São Paulo. Conheça os nossos serviços ligando para o telefone 18 99740 9314 ou pelo Instagram, @VLM Precision. VLM Precision, a precisão na sua produção.